Olá, amigos de Caminhada Espírita. Sou Bruno Monteiro, sou trabalhador do SEBEM e também do Movimento Espírita Amapaense. Hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês, fazer uma troca, uma reflexão acerca do tema A Mente e a Pandemia. A nossa proposta aqui é nesse momento em que nós vamos trocar ideias, reflexões, eu daqui, desse lado da tela e vocês desse outro lado da tela, especificamente sobre o quanto a nossa mente nos influencia. Nós já sabemos, como espíritas, nós já conhecemos esse conceito sobre a influenciação, de várias formas. Porém, no contexto pandêmico, a gente percebe que existe um a mais, um plus aí nessa influenciação. Porém, eu gostaria de começar, a nossa fala trazendo uma questão mais conceitual sobre o cérebro, não é? Quando falamos da mente, não podemos deixar de falar sobre o cérebro, né? Então eu tenho aqui uma definiçãozinha sobre a relação entre cérebro e mente. Então, o cérebro ele é responsável por diversas funções motoras involuntárias, por responder às nossas vontades e comandos em milésimos de segundo com funções específicas para nos fazer agir em momentos de perigo e até mesmo como um sistema de autopreservação. É importante nós sabermos que nós temos certos mecanismos de defesa, A biologia já nos traz isso, a evolução biológica nos trouxe muitos avanços para que nós nos mantenhamos vivos, no nosso plano encarnatório. Temos aí vários mecanismos de defesa para que nós consigamos os nossos intentos. Porém, assim como os animais também têm cérebro, também têm mecanismos, o ser humano tem um plus, que é a mente. A mente é responsável pelos pensamentos, capaz de controlar a forma como reagimos às experiências que vivenciamos, até mesmo o funcionamento do nosso próprio corpo. Então existe uma inter-relação entre o cérebro e a mente. Nós temos os nossos próprios mecanismos, porém, no entanto, nós conseguimos trabalhar com esse cérebro, esses mecanismos, juntá-los com as vivências que nós temos, as nossas crenças, os nossos valores, e tudo isso vai influenciar na nossa ação. Então, é importante que nós lembremos que a mente, ela pode nos influenciar, mas de acordo com a ênfase que damos a determinadas situações, a determinadas questões, a determinados contextos. Nós somos responsáveis por isso, certo? O cérebro e o corpo, eles vão simplesmente executar questões que nós alimentamos com a nossa mente. E é bem bacana essa definição aqui que eu consegui encontrar, que ele coloca a palavra reagir. O cérebro, a mente no caso, reage às experiências que nós vivenciamos. Então, já dá para perceber que a mente pode nos ajudar em muitas coisas. Assim como ela pode, em alguns momentos, nos trazer alguns embaraços. Ou nos fazer chegar a alguns patamares aí de confusão mental, mesmo de doenças que nós somatizamos no corpo, certo? Então o primeiro ponto é exatamente esse, falar sobre essa relação cérebro e mente. Nós somos responsáveis pelo que a nossa mente anda desenvolvendo, anda refletindo. Seguindo isso, tem uma definição muito legal que eu quero trazer. A mente cria o pensamento, o cérebro cria a imagem, que gera o sentimento que leva à ação. A mente cria o estímulo e o cérebro aciona.
Então, nós vemos aqui que existe uma colaboração, né? Quando alguém chega e tem alguma dificuldade, né, a nível mental, alguma questão que ela vai precisar de ajuda profissional, né? Muito comumente, quando ela tem algum ataque nesse sentido, chega a ter síndrome de pânico, depressão, outras questões de convivência e de relacionamento, né? Que envolvem sentimentos, que envolvem vivências, ela já trabalhou isso na mente durante muito tempo. Ninguém fica depressivo de uma hora para outra, ninguém se torna uma pessoa que está cometida com a síndrome do pânico de uma hora para outra. Você trabalhou isso na sua mente durante muito tempo. E o resultado é a somatização no seu corpo através de uma doença. Porque o nosso corpo vai tentar fazer coisas para te ajudar. Como nós vimos aqui, o cérebro, que comanda o corpo, né, involuntariamente, ele vai criar mecanismos para que você fique bem de alguma forma, certo? Beleza. Aí eu gostaria de citar para vocês algumas reflexões. O quanto que a mente influencia, a forma que nós pensamos influencia no nosso viver e às vezes até no que nós sentimos. Quem de vocês nunca se emocionou assistindo um filme, por exemplo? Ou então ouvindo alguém falar sobre alguma questão, né, pessoal? Ou mesmo enquanto você pensa sobre suas próprias vivências. Você acaba se emocionando e isso te leva a um estado de espírito específico, né? E se você vivenciar isso muitas vezes, você repetir essa experiência muitas vezes, você tende a criar um padrão. Agora imaginem, já viram, provavelmente já, ou se não, já passaram por alguma situação assim, daquela coisa de alguém falar assim, nossa, eu tô com uma dor na cabeça. E automaticamente você acaba sentindo também? Ou já viram alguém fazendo isso? Então, a mente pode influenciar você a somatizar algum tipo de questão no seu corpo. E aí quando a gente fala, né, nessa questão de somatizar, não necessariamente vão ser doenças, mas podem ser sensações, certo? Não quer dizer que você falar pra você mesmo, ai, nossa, tô com uma dor de cabeça, ou então eu acho que vou ficar com uma dor de cabeça, que você vai ficar. Mas existe uma grande possibilidade disso vir a acontecer, porque o seu cérebro, ele interpreta aquilo como uma realidade. É por isso que quando você vê na TV alguma propaganda de comida, automaticamente você sente fome. Sua boca começa a salivar. São as pequenas sugestões que o ambiente pode nos trazer. Então eu estou falando de sugestões que envolvem alimentação, dor, né, sentimentos. Só que também nós podemos, né, alimentar a nossa mente com imagens mentais perturbadoras, certo? Imagens perturbadoras sobre sofrimento, sobre doenças, sobre morte. E isso vai ficar reverberando na sua caixa mental. E o teu corpo também vai, de alguma forma, sentir o impacto desses pensamentos que você está trabalhando em si, certo? Então imagina aí, a criança, quando ela vê, ela vai ao médico e ela já sabe que no médico existe a possibilidade de ela tomar uma vacina e ela acha que isso dói, vai tomar um remédio, ela acha que isso dói, ela já entra em pânico. Então a gente está falando de uma criança. Ela já tem isso somatizado na mente dela. Relação entre médico e dor é certa. Então ela já começa a sentir a dor antes. Nós também temos isso, certo? Só que em outros níveis. Alguns adultos também com relação aos médicos. Mas a gente também tem essas vinculações que a gente faz em algum nível. E aí eu trouxe aqui algumas experiências, né, já realizadas, para que a gente troque melhor sobre isso no Ficção no Campo das Ideias. Então, todos conhecemos o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É aquela experiênciazinha de que a pessoa está com alguma dor, alguma coisa, aí você dá
aquele remédio ali que às vezes é só uma pílulazinha de açúcar e a pessoa achando que é o remédio, ela sente no corpo dela que ela está melhor. Isso é o efeito placebo. Percebem como tem clara essa visão, essa comprovação do quanto que a mente influencia no teu estado de espírito, muitas vezes, e na sua saúde? Então, para exemplificar essa questão, a gente tem aqui um experimento do Pavlov, né? Ele fez experimento com cães. Então, ele criava uma experiência onde os cães relacionavam determinada pessoa à comida e eles já começavam a salivar. Depois, ele deu uma melhorada nisso. Ele colocou essa pessoa com uma sineta, né? Com o tempo, não precisava mais ter a pessoa, só eles ouvirem a sineta já sabiam que era comida e eles já salivavam. Então os animais também têm esse efeito que pode ser trabalhado a nível de cérebro, né? Percebam, animais não têm desenvolvido ainda essa questão da mente, né? De raciocinar sobre isso. Mas nós temos, né? Desenvolvido, né? Esse padrão mental de raciocinar sobre algo e tirar conclusões disso, e mesmo assim nós ainda temos em nós, trabalhamos em nós esse efeito placebo. Outra experiência foi feita com o Henry Becker, acho que chama assim o nome dele. Então o que ele fez? Lá na Segunda Guerra Mundial, né, eles estavam com poucos medicamentos para diminuir a dor dos soldados. Então ele fez uma experiência lá. Ele colocou uma solução salina, né, e aplicava nesses combatentes, e eles experimentavam o alívio, como se tivesse aplicado morfina neles ou alguma coisa assim. E aí, no caso, o Henry utilizava isso para que diminuísse a dor deles e ele pudesse fazer outros procedimentos mais complexos, né? Então, ele fez essa experiência e também deu certo. Muitos de nós, às vezes, já tem pessoas que são até viciadas em alguns remédios. Se tomar só aquele remédio já funciona, já fica bem. Ou então tem pessoas que só se sentem bem se estiver em determinado local, ou se estiver em determinada sintonia, se estiver em determinado contexto. Então nós criamos esses efeitos placebos para nós, né? E é importante que a gente comece a refletir sobre isso, né? O que realmente está acontecendo e o que realmente é só um efeito placebo. Uma definição sobre efeito placebo. O efeito placebo está centrado na ideia de que as expectativas e as crenças do paciente, porque aqui no caso tem a ver com efeito placebo voltado à medicina, voltado aos medicamentos, né? Que, voltando, né? Está centrado na ideia de que as expectativas e crenças do paciente podem promover mudanças biológicas a favor da cura de enfermidades. Beleza. E aí, como é que a gente pode trazer isso para nós? Será que isso não acontece conosco? Acontece. Acontece sim. E nós, espíritas, então, falamos ainda sobre um outro aspecto, que é o aspecto espiritual. A gente não falou nada ainda sobre espiritual, né? Mas o aspecto espiritual. Então, nós sabemos sobre vibração, nós sabemos sobre sintonia, nós sabemos sobre energia. E nós sabemos que muito do que nós temos de enfermidades hoje em dia, nós mesmos atraímos, não é? Pelo nosso pensamento, pela vibração que nós temos, né? Pelo nível das nossas ações, se para o bem ou para o mal, nós atraímos muitas dessas enfermidades, muitas das situações embaraçosas que nós passamos. Então, falando sobre isso, nós sabemos, por exemplo, que hoje em dia a prática da prece, a prática da irradiação de energias, né, que durante muito tempo foi colocado num rol de misticismo, hoje em dia ela já é também considerada medicamentosa, dependendo do caso. Não excluindo os procedimentos médicos. É algo que auxilia naquele processo. Então há experiências aí, vocês podem pesquisar, sobre casos e casos de pessoas que melhoraram consideravelmente seu tratamento em casos de câncer, em casos de doenças graves,
E muitos conseguiram sobreviver por conta desse aspecto mais voltado à religiosidade, mas não necessariamente religiosidade, mas espiritualidade. Então é importante a gente lembrar que, quando a gente fala de efeito placebo, a gente está falando de biológico, você e a sua mente. Porém, existe ainda a visão espiritual, que nós, espíritas, conhecemos muito bem. Ok, falemos de outro ponto, que são exatamente as autossugestões. Nós autossugerimos muitas coisas para nós. E esse é um ponto importante que precisamos avaliar quando refletimos sobre a mente. O que eu ando sugerindo para mim mesmo, né? Quais são as reflexões que eu faço no dia a dia que me levam a pensar dessa forma e achar que aquela é a forma correta? E quando a gente fala de autossugestões, tem a ver com o nosso pensamento, mas o que nós consumimos também de informação. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu escuto, tá? Músicas, hoje em dia tem podcasts, né? Conversas, filmes, vídeos, as redes sociais de vídeos, né? O que eu leio, tudo isso fica na nossa caixa mental, fica reverberando na nossa mente, e ele em algum momento pode vir com uma sugestão. Então, eu tô aqui numa situação de pânico, porém eu lembro de um vídeo que eu vi de alguém falando que eu devo fazer determinado procedimento nessas situações. E aí aquilo vem como uma sugestão, e às vezes eu penso que é eu, às vezes eu penso, nossa, são os espíritos, e às vezes não é. Às vezes somos nós mesmos com os nossos consumos de informação. Então a gente tem que começar a prestar atenção um pouquinho no que eu estou me autossugerindo, né? No que eu estou conversando comigo mesmo, porque a autossugestão é essa conversa com você mesmo. Além disso, nós sabemos que o ambiente nos influencia consideravelmente. Então, o meu ambiente familiar, ele vai me influenciar, né? E aí a gente fala de cultura, a gente fala das crenças realmente que envolvem a minha família, o meu contexto familiar, mas também o meu contexto de trabalho, a quem eu me afilio enquanto amigos, enquanto grupos sociais. Então, esse meio ambiente, ele pode me sugerir muitas coisas que eu também preciso refletir. Eu acredito que já está ficando claro essa mensagem final, né, meio que antecipando um pouquinho, sobre a mente. É esse buscar conhecer, é esse buscar saber, esse autoconhecimento. Porque nós somos responsáveis pelo que nós emitimos na nossa mente. Porque nós temos a inteligência para pegar as reflexões, para pegar essas influenciações e decidir se nós queremos ir por esse ou aquele caminho. É uma decisão difícil, né? Mesmo esse agora que vos fala tem dificuldades nisso, porque é um processo de desenvolvimento de todos nós enquanto espíritos que somos milenares. Então, é um processo de adequação nosso. Então, a influência do ambiente, ela vai ser sempre presente. E aí, a gente também pode comentar, para exemplificar mais a questão da influência do ambiente, nós podemos dizer o caso de alguém que vive em um meio onde há um meio de trabalho, então um meio mesmo de amizades, ou mesmo familiar, onde há viciação de alguma ordem. Você está nesse meio. O meio vai te influenciar aquilo, porque você, em tese, faz parte daquele grupo. E para fazer parte daquele grupo, você precisa passar por determinadas rituais, determinadas questões. Mas você é responsável por escolher, você escolhe o caminho que você faz, e o caminho que você vai seguir, certo? Sempre com a racionalidade que se espera de espíritos e seres que têm a razão como um dos fatores que direcionam eles para o progresso. E nós sabemos também de um outro tipo de influenciação, que é a influenciação de nível espiritual. A questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a pergunta, né? Se nós somos influenciados, né, nos nossos atos, pensamentos e ações, e qual é a resposta? Eu sei que vocês vão estar respondendo aí.
que nós somos influenciados bem mais do que nós suponhamos, a ponto de, em alguns casos, sermos comandados por alguns espíritos. Então, o que acontece? Novamente, o convite à reflexão. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou jogando de pensamento, de vibração no meio ambiente? Porque a gente sabe que isso vai sintonizar com outras entidades que têm a mesma ideia. Então eles vão sintonizar, se aproximar de nós, e aí vai haver aquela simbiose, né? A gente vai começar a trocar as figurinhas ali. Então, o importante não é se você está sintonizado ou se você não está sintonizado. O importante é você parar para avaliar a qualidade do que você está enviando para o meio onde você está. E isso tem muito a ver, o que você está transmitindo aí, você está emitindo de vibrações, tem a ver com a qualidade dos seus pensamentos, de novo, a qualidade das coisas que você está consumindo enquanto informação, né? As suas ocupações. Então tudo isso vai sintonizar, certo? Para depois você não dizer assim, nossa, eu estou nessa situação porque eu fui arrastado pelos espíritos e tudo mais. Bem, não deixa de ser verdade, mas você tem a sua parcela de contribuição. Então é importante a gente lembrar disso, né? As autossugestões que nós fazemos a nós mesmos, né? As influências que o ambiente nos traz e também as influências espirituais. Em todas elas nós não somos passivos. E aí, falemos um pouco sobre pandemia, né? É um assunto batido, né? Muitas pessoas falando sobre a pandemia, né? Todo mundo tem aí uma avalanche de informações sobre o contexto pandêmico que nós estamos passando. Mas qual é o foco da nossa fala aqui? É avaliar o quanto que a pandemia nos influencia na nossa mente. O que nós estamos consumindo da pandemia? O que ela está trazendo para nós de reflexão, de aprendizado, e o que esse contexto que entra na questão do ambiente, entra na questão da autossugestão, mas também entra na questão espiritual. O que o contexto pandêmico está me trazendo de reflexão, que está me fazendo produzir conteúdo para sintonizar, né? Muitas pessoas estão, nesse contexto pandêmico agora, morrendo de medo. E o medo é natural. O medo é algo inerente ao homem. A pessoa que não tem medo, né? Ela tem algum problema. Porque todo ser humano tem medo, né? Só que o medo, ele não pode e não deve ser um determinante do nosso caminhar. Então algumas pessoas estão indo para o medo, outras pessoas estão indo para a negligência, né? E isso traz outras consequências, a negligência, porque quando você é negligente nesse contexto, não é individual. Tem algumas negligências que você faz, fora desse contexto pandêmico, que podem ser individualizadas, você sozinho é penalizado. Mas esta, em especial, não é algo que vai impactar só a você, não é? Então tem várias reflexões que nós poderíamos trazer aqui sobre o contexto pandêmico. Mas a reflexão aqui, a pergunta aqui é exatamente sobre como que isso está influenciando a sua mente. Isso é algo que só você vai dizer, certo? Então, além dessa questão da influenciação aí, que ela pode levar você a desenvolver, em alguns casos, até alguns tipos de sintomas, patologias. Outras pessoas vão sentir ira, outras pessoas vão sentir sentimentos de depressão, de raiva, de ódio. São sentimentos, são sensações, são reflexões. E tudo isso depende de quem? De você. Assim como as minhas dependem de mim. Então nós precisamos fazer essa limpeza mental, nós precisamos avaliar essas conversas mentais que nós estamos tendo conosco mesmos, para avaliar como que a pandemia está nos influenciando. E eu coloquei aqui um tópico sobre o medo, né?
Tem o medo, como eu já falei, ele é natural, né? E ele serve como um alerta. Nós não devemos deixar de ter medo. Não entendam essa minha fala como, não, você tem que sair por aí. Não é isso. O medo, ele é necessário. Porém, como nós sabemos, tudo que em excesso não é bom. Então, o medo em excesso, ele vai trazer o pânico. E a pessoa que não tem medo, ela pode se contaminar de alguma forma, dentro desse contexto pandêmico, contaminar os seus familiares, né? Então, olha a culpa que isso pode trazer. Então, é importante trabalhar isso na medida certa, porque não é porque somos espíritas que nós não temos medo de alguma coisa. Quem falar algo assim, muito provavelmente está se enganando, porque em algum nível as pessoas têm medo, certo? Mas nós não devemos deixar isso ser um limitador. E aqui eu tenho tópicos finais para cuidados com a mente, né? Esses tópicos, em grande parte, são trazidos pela Maíse Braga, numa palestra espírita que eu vi dela, muito boa, que eu também recomendo, e ela traz aqui algumas questões. Primeiro, vigilância mental. Eu já comentei durante todo o vídeo, né, que nós precisamos fazer essa reflexão, parar e analisar, como Santo Agostinho nos dizia, né, ou no fim do dia, ou especialmente durante o momento que aconteceu aquele pensamento, você parar para pensar, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou com medo dessa situação? Por que eu fico com raiva nessa questão? Por que essas situações aqui me trazem algum tipo de raiva, de temor, né? Então é importante a gente fazer essa vigilância mental. Ver também que tipo de informação que eu estou trocando com o meio ambiente. E aí a gente já fala da vibração, né, dessa sintonia com o espiritual. O que é que eu estou dando de informação? Porque a gente sabe que dando é que se recebe. Então se você dá, se você coloca aí para o ambiente, né, emana informações ruins, você vai receber só coisa ruim também. E aqui, quando a gente fala de vigilância mental, a gente pode falar também da mente focada. Quando você foca em uma determinada situação, pode prestar atenção que você só vê aquilo. Tentem sair no trânsito e pensar assim, eu quero ver carros brancos. Parece que você só vai ver carros brancos. Então a pessoa que sintoniza com morte, ela só vai ver notícias de morte. Até a inteligência digital, ela só vai mandar para você aqueles vídeos de morte, porque ele sabe que é o que você está consumindo. Ele sabe que é o que você gosta, certo? Então é importante a gente fazer essa vigilância mental. Além disso, tem aqui uma frase da monja Coen, ela fala assim, não se apegar aos pensamentos, não segurar os pensamentos, eles são passageiros. Então muitas pessoas se fixam a ideias. Os pensamentos, eles são muito rápidos. O fato de você fazer vigilância mental não quer dizer que agora você não vai pensar em mais nada que você não queira. Não, os pensamentos errôneos vão vir. Os pensamentos de vitimização, os pensamentos de derrota, os pensamentos de medo, os pensamentos de ira, os pensamentos doentios vão vir. Só que você não precisa se vincular a eles. Você pode fazer como se estivesse em uma praça onde há muitos passantes. Os pensamentos vão passar, você olha, cumprimenta e deixa eles irem em frente. Fique com você apenas o que for bom. Alguma coisa que for te engrandecer de alguma forma. Aí você segura aquele pensamento e diz, opa, quero me aprofundar nisso aqui. Certo? Então, essa frase da monja Coen achei muito boa e quis trazer para cá também, para a gente trabalhar os cuidados com a mente. Uma outra questão é esse buscar se conhecer. Já dizia Confúcio, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando você para analisar, fazer essa vigilância mental, você vai descobrir que você também tem algumas coisas aí que você dá uma fugida, né? Que talvez você não esteja buscando boas fontes, né? Para pensar. Ou que você tem algumas viciações mentais. Mas é importante que você detecte isso. E você só vai detectar quando você parar para fazer essa avaliação mental, essa vigilância mental que Santo Agostinho nos fala e Confúcio fala aqui dessa busca de sempre se conhecer mais e mais. Uma outra dica da Maíse Braga
que ela nos trouxe nesse vídeo, e eu também concordo muito porque já me ajudou bastante, que é educar a mente através do trabalho e, de preferência, o trabalho no bem. Porque o que acontece? Quando você está com muitos problemas, muitos pensamentos na cabeça, se você parar, sentar em cima desses problemas e ficar ali, você não vai superá-los. Você não vai seguir em frente. Você vai ficar sempre ali confabulando você e os problemas, você e as questões, você e as iras, você e as fobias. Então é importante que você acolha esses pensamentos, né? Como os passantes, né? Cumprimente-os, depois levante e vá fazer alguma coisa. Né? Vá buscar desenvolver alguma atividade manual, ajudar alguém. Porque quando você coloca a sua mente em trabalho, não é aquela coisa de dizer assim, você não tem nada na cabeça. Não é isso. Aqui a ideia é você colocar outras coisas na sua mente. E o trabalho no bem é importante nesse sentido, porque quando você se propõe a ajudar outra pessoa, ajudar uma causa, né, você acaba vendo o problema do outro, a dor do outro e as possibilidades de desenvolver o outro. Aquilo te engrandece e aquilo faz com que você esqueça essas situações. E aí, como você vai fazer esse trabalho com frequência, você vai criar novos hábitos e os seus hábitos de pensamento já vão ser focados no bem. Então é importante não só fazer essa vigilância e ver, nossa, eu estou pensando isso, mas também tentar trocar esses pensamentos com os pensamentos bons. Só que, se você não está fazendo nada que seja algo que ocupe a tua mente, você vai voltar para aqueles pensamentos antigos. E aí vai para a fobia, e aí vai desenvolver a síndrome do pânico, e aí vai desenvolver o pessimismo, vai desenvolver outras coisas aí, como a depressão. E nós sabemos que a depressão tem levado muitos dos nossos amigos, dos nossos companheiros, à porta falsa do suicídio. Então precisamos sim nos esforçar na direção do bem, e o trabalho no bem é uma das formas que tem se mostrado engrandecedoras, com resultados maravilhosos na mente das pessoas e nas ações delas. E por fim, não menos importante, mas especialíssimo, a última recomendação, e essa é uma minha mesmo, é de confiar na providência divina. Muitos de nós vamos para a raiva, vamos para a incompreensão, vamos para a agressividade, vamos para as questões de sofrimento, né, depressão, né, porque não vemos uma saída para as coisas, não vemos um futuro melhor. E não estou falando de uma visão positiva de que a vida vai melhorar e tudo mais. Não. O que eu estou falando é que Cristo, né? E Maíse lembra isso na palestra dela, quando ele foi atender uma das pessoas, e a pessoa foi agradecer a ele e falou: muito obrigado porque você curou lá o meu parente, né? E ele fala para a pessoa assim: vê, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que salvou teu parente. Não fui eu. Né? Então o que acontece? Muitas das vezes nós colocamos as coisas na mão de Deus, esperamos cair do céu, quando nós temos muito trabalho a fazer, e muitos de nós estão ali desenvolvendo atividade, correndo atrás, né? E às vezes as coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem. Meu trabalho não está do jeito que está, essa pandemia está aí, os meus parentes estão desencarnando, estão doentes, meus amigos. Então, ninguém gostaria disso, não é o nosso plano, né? E nós esquecemos que o plano de Deus, ele é mais perfeito do que o nosso. Nós somos imperfeitos. Nós esquecemos que nós não perdemos ninguém. É um adeus? Não. É um até logo. Logo nós vamos ver essas pessoas novamente. Vamos ficar tristes, nós vamos sofrer. Em algumas situações vamos sim ter situações aqui, vamos ficar pensando sobre o porquê determinadas coisas acontecem. Isso é normal se perguntar.
o que nós não podemos fazer, não devemos fazer, é desacreditar de que Deus está no comando, de que Deus está nos ajudando. Talvez não da forma que nós queremos, talvez não da forma que nós sonhamos, mas Ele está nos ajudando. E a forma dele de fazer isso é a melhor, porque ela nos ensina, ela nos faz desenvolver enquanto espíritos. Porque lembremos sempre, essa existência não é a única, não é a última. Ela, para muitos de nós, né, acredito que a maioria de nós estamos bem no início, tem muita coisa ainda para a gente aprender. E Ele é o melhor mestre. Nós precisamos confiar nele, na providência divina. Mas o milagre não acontece sozinho, como Jesus nos disse. É a tua fé que te salva. Ou seja, você precisa acreditar. E o acreditar não é só rezar. O acreditar não é só fazer irradiações de energia. Mas o acreditar é, além disso, nós nos levantarmos e irmos obrar, trabalhar no bem. Se nós queremos a nossa cura, nós também precisamos fazer algum movimento. E assim, meus amigos, me despeço de vocês, né, onde tive essa felicidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que tem aparecido bastante, e me coloco à disposição para ajudá-los de qualquer forma. Fiquem com Deus e a gente se vê, assim seja. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.